Você sabe o que é pagar para ver? Eu sei que esse é um conceito não muito usual no mercado, né? Especialmente no day trade, tá? Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui para explicar o que é esse conceito, na verdade dar alguns exemplos, mostrar a diferença de pagar para ver para indisciplina, tá? Falar em que momento do dia, geralmente na construção, na curva de construção de financeiro dentro do dia, ele pode ser ou não utilizado, e uma recomendação para em que timing da sua fase, né, de evolução como operador você deve ou não usar, tá? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, cara, se inscreve aqui embaixo, que aí você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Por que eu decidi gravar esse vídeo aqui, tá? De cara, esse vídeo não é um vídeo para ser aplicado no seu operacional se você é um iniciante ou se você já é mais antigo de mercado e está tentando operar dessa forma, ou, né, por fluxo de ordens ou por qualquer outra vertente, né, derivada do que eu tenho falado. Mas, apesar dele não ser para você ser aplicado agora, ele vai ser útil por um motivo, tá? E pelo mesmo motivo que ele foi útil quando eu ouvi ele a primeira vez, 2009, 2010, quando eu sentei do lado de caras, putz, que eram extremamente, já eram muito bem sucedidos naquela época, você imagina, estamos falando de 14 anos atrás, mais ou menos. O cara já era, assim, estava no auge, aliás, deve ter sido o auge da carreira, né, em termos de financeiro naquele momento, né? E eu tive a chance de aprender do lado de alguns, tá? E numa das conversas, né, eu sempre buscava, eu citei isso algumas vezes, sempre busquei ter objetividade ali na entrada, né? Provavelmente você busca hoje. Putz, em que momento ali, o que precisa acontecer, que planeta tem que aliar com qual para você entrar? Parte disso, do que as pessoas respondiam, tinha uma objetividade, mas você via, cara, que, pô, especialmente quando você convivia com as pessoas, não olhando para a tela, porque ninguém gostava e tal, né, mas assim, convivendo, né, e operando igual, cada vez operando mais próximo, né, operando perto, você sabe mais ou menos o calor da pessoa. Naquela época você conseguia ver quem era quem no mercado, ainda até de pessoa física, no mercado mais lento, você conseguia até monitorar um pouco. E depois ia no almoço, falava, putz, você comprou ali, puta, por quê, né? E quando você vai pegando a lógica, isso foi depois de um tempo, você ia pegando a lógica e você te reparava que o cara falava assim, não, putz, ali não, cara, ali eu não comprei, ali eu vendi. E a lógica, em termos objetivos que eu tinha aprendido, era para comprar naquele ponto. Vou dando um exemplo aqui. Mas o cara ali não, o cara vendeu. Falei, porra, mas peraí, mas quando acontece isso assado, você não compra, né? Por que ali você vendeu? E aí, algumas dessas, esse é um exemplo, tá? Esse é um dos exemplos que foi utilizado. Esse cara falou, putz, ali eu paguei para ver. Tudo bem, ali até poderia ter comprado, mas putz, eu já vinha vendido e eu paguei para ver, tá? Foi um dos exemplos. E o mercado de fato caiu um pouco mais ali, eu tinha comprado ali, né? E estopei, tá? E o cara já vinha um pouco vendido e, putz, ali ele pagou para ver e o mercado de fato caiu, ele ganhou um pouco mais, tá? Então vai servir esse vídeo para você entender que, putz, a grande dificuldade, na verdade, de você ter um objetivo no trade, de programar um robô automático, né, operando na mão de forma discricionária. Aliás, esse é um vídeo puramente, né, para quem opera de forma manual. Tá? Justamente, esse é um conceito, na verdade, aplicável puramente de quem opera de forma manual. Vamos lá. Então, o que é o conceito de pagar para ver? Tá? A gente vai falar algumas coisas aqui. Tá? O que é? Basicamente, na verdade é um conceito que você vê, não vai ter em livro nenhum, não vai ter em lugar nenhum, tá? Então assim, essa é a minha visão desse conceito, não significa que é isso e acabou, tá? A minha visão desse conceito é quando você tem, dentro da mesma lógica que você olha, ou seja, não adianta falar, bom, eu vou dar um exemplo aqui, dentro da mesma lógica que você olha, você tem um sinal concreto que te justificaria estar comprado e você tem um sinal concreto que justificaria estar vendido dentro da mesma lógica, tá? E aí, quando você paga para ver, você está aceitando incorrer ou numa perda adicional, se você já estiver perdendo, né, para poder pagar para ver qual daqueles lados vai estar certo, tá? Ou você está incorrendo uma perda adicional, ou você está aceitando perder um pedaço do que em teoria já estaria no seu bolso para poder pagar para ver o que vai acontecer no próximo passo. Então assim, mas aí que tá. É um conceito muito amplo. Calma que eu vou dar exemplo dentro do meu operacional. Não vale dentro desse conceito coisas que são completamente antagônicas em termos de lógica, por exemplo. Pelo menos para mim, de novo, olha, esse conceito não é uma coisa que, de novo, se você procurar no Google você não vai achar, se você procurar em livro nenhum você não vai achar isso. Então, assim, não tem certo e errado, tem a minha interpretação desse conceito. E convivendo muito tempo com esse cara com quem eu aprendi.
o que ele falava desse conceito. Na verdade, ele pode ter criado na cabeça dele esse conceito. Tá? Ou ter ouvido no pregão, onde ele aprendeu, com os caras que ele aprendeu e por aí vai, não sei. Tá? O fato é, se você tem coisas de lógica diferentes, por exemplo, você tem, sei lá, você opera por alguma derivada de fluxo, tá? E opera por análise técnica, por exemplo, cruzamento de média móvel. Ele mandando vender, comprar, quer dizer, cruzamento de média móvel, e alguma coisa que você olha de fluxo mandando vender naquele momento. Cara, pra mim isso não é pagar pra ver. Pra mim isso é um conflito, é uma sobreposição de estratégias. Você está olhando coisas que, em teoria, teriam P&Ls, né? Curvas de evolução de financeiro diferentes, ou seja, se você só olhasse cruzamento de média móvel, você teria uma curva de capital, que tem hora que dá certo, tem hora que dá errado, e você vai acumulando lucros e prejuízos. E se você só olhasse essa tua operação de fluxo, tá? Você também teria a tua curva de evolução de capital com base naquelas operações que você faz. Quando você tenta dizer que naquele momento unir coisas que elas não falam coisas similares, elas não falam línguas similares, isso para mim não é pagar para ver. Para mim você está com um conflito ou de estratégia, ou está com um conflito de qual caminho seguir. Não significa que você não possa seguir as duas estratégias. Eu não gosto disso, tá? Mas você pode ter um trade system de média móvel, um trade system de fluxo, e eles andarem em paralelo. Agora, um ficar gerando sinal em conformidade com o outro, para mim isso é uma grande confusão metodológica, uma confusão de hipótese em relação ao que está querendo tirar do mercado. Para mim, isso não é pagar para ver. Então vamos lá. Então o que é pagar para ver? Eu vou dar exemplo aqui dentro do que eu faço hoje, alguns, tá? Assim, não é só isso, tá? Mas pega um exemplo muito claro, que acontece com maior frequência para mim hoje. Eu pego o mercado por algum motivo, tendo um robô executor, por exemplo, na venda. Tem um robô executor, geralmente é gringo, e ele vem repetindo uma ordem na venda. E eu não estou vendido, por qualquer motivo. Tá? Não estou vendido, mas o mercado vem caindo, e esse robô executor na venda, e por aí vai. E aí me dá uma oportunidade de operar contra a pessoa física comprando, porque a pessoa física se carregou na venda, a posição técnica dela ficou desfavorável, provavelmente vão chacoalhar a roseira ali, vai ter um stop de posição vendida, algum chacoalhar de compra, então eu quero comprar junto com ela. Eu estou com um sinal antagônico. Eu olho o fluxo, eu estou vendo que tem um robô ali atuando a taxa tal, eu não vendo por quê? Porque provavelmente o meu risco-retorno já ficou ruim, eu não peguei aquilo no começo, ou peguei no começo e já saí, ou seja, eu não estou vendido, mas eu estou vendo que tem uma inércia ali. Tá? André, por que você não vende mais? Cara, meu risco vai estar ruim. Esse cara pode desligar a qualquer momento e me larga com um stop gigantesco, um stop grande. Tá? Ou estou em zona de contexto desfavorável, estou achando o mercado numa banda de barato, perto da divergência de preço justo. Por isso que eu eventualmente não estou vendido junto com aquele robô executor. Mas entra um sinal de compra pelo pote da pessoa física. Cara, na minha cabeça isso é um dilema. Porque são duas coisas muito similares em termos de fluxo, em termos de metodologia, em termos de clareza e em termos de timing ali. Putz, eu poderia ter... Claramente eu poderia estar... Se eu tivesse vendido, eu poderia estar com a minha cabeça, qual que é a minha lógica? Cara, esse cara está vendendo nessa taxa, nessa participação, ele está agressivo, logo ele vai continuar vendendo, logo estou vendido junto com ele. Tranquilo. E o outro eu consigo ter essa mesma lógica, cara, a pessoa física entubou na venda, vão chacoalhar a roseira, vai ter um repique para cima. Tem justificativa plausível dentro dos da metodologia que eu uso, que justifica estar comprado e vendido ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher pagar para ver, nesse caso. Eu pago para ver estar junto com a pessoa física. Por quê? Porque nesse caso eu acredito que o timing dela se sobrepõe ao timing do algoritmo. Tá? Em termos de timing, não tem nada que me justifique aquilo objetivamente. Tá? Mas eu pago para ver. É um dinheiro que eu falo, putz, eu tô pagando para ver. Eu aceito. Eu aceito pôr aquele dinheiro extra. Ah, André, mas isso não é um stop? Cara, ela é diferente. A gente vai chegar nisso um pouco mais para baixo. Qual que é a diferença? Inclusive, qual que é a diferença para indisciplina? Um outro exemplo de pagar para ver dentro do meu operacional hoje. O mercado está distorcido para cima. O mercado subiu numa banda factível acima do que eu calculo como justo para o mercado. Uma banda de exagero, entre 400 e 800 pontos acima do que eu calculo como justo. Putz, essa magnitude para o mercado atual, para mim, é exagero. Vou atuar na venda. Tá? Espero, mas eu tenho que esperar alguma coisa. Esperei entrar um tipo de player específico. Esse player entrou. Eu entrei com ele na venda, logo na origem. E eu quero, na minha cabeça, que esse player continue atuando na venda,
eu tenho parceiro para poder, cara, buscar, eu preciso de alguém que busque a convergência, pelo menos para próximo do que eu acredito que seja justo. Não exatamente, mas, pô, não adianta ganhar 100 pontos nesse tipo de trade. E aí eu vendo lá, esse player entra e dali 100 pontos, 150, não importa, ele para de vender. Cara, ainda tá muito distorcido. Eu teria na minha cabeça um motivo para poder zerar, falar, olha, o player que eu queria veio, mas ele caiu fora. Será que ele volta? Não sei. Eu sei que agora ele caiu fora, ele não está mais vendendo. Mas também não apareceu player de compra. E por outro lado, o preço está distorcido demais, ou seja, putz, tem um lado que me fala que é para estar vendido, e tem o outro lado, que é o lado do parceiro, fala, putz, cara, agora não tem parceiro. E aí? Continuo vendido, pagando para ver se esse cara só teve uma pausa na venda e já volta, ou não. É uma outra forma de pagar para ver. Não é um sinal antagônico de estar comprado ou vendido necessariamente nesse caso, poderia ser zerado, né? Vendido ou zerado, mas são posições distintas no mercado. Ou estou comprado, ou estou vendido, ou estou fora. Ou estaria vendido, ou estaria fora nesse trade. Mas eu posso pagar para ver, depois para esse cara voltar. Ou seja, mas eu tenho uma lógica que me justifique, tá? Porque não é, de novo, não é que eu estou apostando que ele volta, estou operando presente. Mas o mercado está caro demais ainda. Então, só pelo caro demais, vale a pena eu pagar para ver se aparece uma outra pessoa para poder, né, aquele cara que veio vendendo, ele parou. Mas, vai que aparece outro, porque ele ainda está caro demais. Ainda vale a pena. Se o mercado tivesse fechado meia convergência, para mim não é pagar para ver mais. Acabou o trade. Eu vendi, caiu, sei lá, a convergência seria 600 pontos, caiu 300. Esse player que fez cair 300 parou de vender, caí fora com 300. Acabou. Para mim, esperar cair mais 300, cara, é insistência, não é pagar para ver mais. Porque eu já não tenho mais nenhuma justificativa plausível dentro da minha metodologia que me fala, isso é para estar vendido aqui. Pelo menos no presente, entendeu? Ah, e se vier um cara? Mas se vier, ele veio, entendeu? Depois, eu estou operando presente. E se eu operar protegido? É assim que eu tento durar, né? Alguns exemplos dei aqui. E qual que é a diferença disso para indisciplina? Porque você pode confundir claramente isso, como eu poderia ter em 2009, 2010, quando eu vi isso, falar, beleza, então aqui tô na beira de estopar, acho que não é para estopar, ou não quero estopar na cabeça. Vou pagar para ver. Cara, isso é indisciplina. Se você não tem um argumento que gere uma dúvida, dentro de uma lógica que você usa e que essa lógica tem uma hipótese real sobre o mercado que você olha, cara, e assim, se você levar isso ao pé da letra, geralmente o que o varejo olha não tem hipótese real nenhuma sobre movimentação de preço. Então já é uma cascata de coisas erradas. E aí você vai acrescentar um conceito como esse, né, como operador de varejo, com, 6 meses, 4 meses de experiência, você vai, assim, acelerar o teu processo de quebrar, né, de perder o que você tem e ser estopado, né, de maneira compulsória pela corretora. Porque assim, o André falou que então é para pagar para ver quando eu tô com dúvida. Mas, cara, às vezes o que você olha, né, ou o varejo, né, às vezes o que o varejo olha, cara, não tem uma hipótese causal lógica com preço, é a primeira coisa, e muitas vezes você não tá tendo uma dúvida dentro da mesma lógica. Eu sei que é meio abstrato o que eu tô querendo dizer aqui, mas assim, é isso, é o que é. Então, cuidado. A diferença disso para indisciplina é que em disciplina você tá, né, misturando técnicas diferentes, você tá ali sem motivo nenhum, só por motivo emocional, né? Eu vou pagar para ver essa. Só por pôr ficha no jogo, porque, que se dane, eu tô perdendo mesmo, que eu vou pagar para ver essa última. Cara, isso não é o que eu faço e não é o que ele fazia. Pagar para ver tem que ter uma dúvida com base em lógica. Você teria motivo para estar numa direção ou numa outra factível. Você só precisa escolher, às vezes, pôr um dinheiro para falar, cara, qual que vai se sobrepor nesse intervalo de tempo curto. Esse é que é o ponto. É qual desses drivers que você olha e que tem lógica com preço que vão se tiver que decidir entre os dois estão presentes, qual que vai se sobrepor ou qual que eu acho que vai se sobrepor num curto intervalo de tempo. É isso que é pagar para ver, cara. É muito mais profundo do que aceitar financeiramente, falar, eu vou pôr 100 reais aqui, meu stop é 500, tô perdendo 450, vou pagar para ver, cara, vou perder mais 100 aqui, que se dane. Cara, isso não é pagar para ver, isso é aposta. Quem vive de aposta, cara, é o cassino.
tá? Porque, meu, o jogador do cassino, né, ele só perde. Quem vive de aposta é o cassino, é quem ganha na ponta contrária da loucura da aposta, porque na média você perde. Na média você perde fazendo esse tipo de aposta louca, tá? E que momento dentro do dia? Cara, eu nunca pago para ver sem ter construído um financeiro. Nunca. Eu não vou pagar para ver no começo do dia. É muito difícil. Eu pago para ver com o dinheiro do mercado. Ou seja, tem um vídeo aqui, aliás, eu cito vários, né, conteúdos relacionados, geralmente, na descrição do vídeo. Tem um maisinho aqui embaixo, você rola ou no celular ou no computador, tem um mais, você clica, vai ter a descrição do vídeo. Eu sempre ponho tudo que é relacionado ao tema que eu estou dizendo aqui, tá? Então, vai ter um vídeo lá, fala construção do seu financeiro, a diferença de um trader iniciante para um trader experiente, algo do tipo, que fala sobre construção do financeiro no dia. Eu raramente pago para ver no começo, sem ainda ter financeiro dentro do dia. E muito menos quando eu não estou com dinheiro ganho no mercado. Esse é o primeiro ponto. E por último, quando que eu acho que você poderia incorporar esse conceito? Cara, eu não sei te precisar prazo, tá? Aliás, porque eu não sei qual que é a lógica que você usa e por aí vai. Mas você tem que ter uma dúvida muito intrínseca ali dentro do teu... com justificativas muito plausíveis, que justificam dentro da tua metodologia estar exposto ou para lados distintos, ou pelo menos para estar zerado, ou exposto para um lado. E aí você tem que escolher um lado naquele momento. De novo, trading, ainda mais day trade, intraday, você sempre vai tomar decisão com informação incompleta. Você nunca sabe, você nunca tem tudo de informação. Falar, nossa, agora tá tudo muito claro, é agora. Cara, porque se tiver tudo muito claro para você, cara, imagina pro resto, que já tem 30 anos de mercado. Imagina para quem programa algoritmo lá fora, uma Jump, uma Renaissance, uma Two Sigma, uma Tower. Se tá claro para você que tá clicando no teu profit, varejão aí, que chegou pelo influencer, imagina pros caras lá. Se tá claro, acabou. Você vai ganhar dinheiro no intraday tomando risco, aceitando um tipo de risco com informação incompleta. É a qualquer momento? Não, não é a qualquer momento. Tem hora que vale a pena correr risco e tem hora que não vale. Mas a informação ela é incompleta. Mesmo considerando que a informação é completa, tem hora que dentro da sua sistemática de decidir, vai ter dúvida. É nessa hora que, às vezes, esse conceito de pagar para ver, ele pode ser usado. De novo, não faça isso no teu começo. Tá? Se você tem menos de um ano de mercado, cara, simplesmente esqueça o que eu falei aqui. Tá? Só usa para entender lá na frente, como eu usei para o relacionamento com outras pessoas, cara, que você vai abrindo possibilidades para subjetividade no meio do seu trade. Você não precisa ser um robô, especialmente quando você opera na mão. Tá? Essa é a grande flexibilidade do ser humano. Um robô jamais pagaria para ver. Ele foi programado para quando acontece tais circunstâncias, comprar, tais vender. Tem hora que isso é bom e tem hora que ter flexibilidade é bom. Na mão, uma arma a nosso favor é justamente ter essa flexibilidade. Qual o ponto negativo dessa flexibilidade? Mas é tema de outro vídeo. É que isso gera um efeito emocional na hora, uma dúvida extra na hora. Esse pode ser um problema, sim. Mas também tem a vantagem, cara. O robô ele vai demorar para enxergar que mudou, que o mercado não está dando mais aquele padrão, aquela quantidade de pontos naquelas circunstâncias. Ele olha dois drivers, um está se sobrepondo ao outro. Ele vai demorar um pouco para perceber isso, provavelmente. No olho, você tem essa descrição, desde que você tenha uma sensibilidade maior, de maneira um pouco mais ágil. Mas aí, de novo, esse tipo de coisa é tema para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você, mesmo que não aplicável agora, mas o conceito lá na frente. Não aplique isso agora, se você não é experiente. Espere 1 ano e pouco, 2, com trading lógica para você ir lá e pôr uma ou outra ficha nisso, desde que você já tenha uma curva de financeiro construído no dia. Tá? Não pague para ver, para construir financeiro no dia. Pague para ver com dinheiro do mercado. Pelo menos é o que funciona para mim. Tá? Se você gostou desse vídeo, curte, porque o YouTube entende que ele é bom e mostra para outras pessoas que gostam desse tema também. E sério, a única coisa que eu peço de verdade em todo vídeo, comenta, cara. O que você achou, se você concorda, se não concorda, experiência que já teve com isso, se você percebeu a diferença disso para indisciplina ou não, cara, qualquer coisa. Ou, se você não quiser falar nada disso, pelo menos sugere tema para o próximo vídeo, que muitas vezes eu tenho feito os vídeos aqui com base no que eu leio aqui de vocês, ou também lá no Instagram. Beleza? Abraço, até a próxima.